Bom, então hoje a gente inicia um novo capítulo do DSM, que são os transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos. Esse é um capítulo bem extenso, bem pesado e bem pertinente assim para a nossa prática clínica. Tudo que nós já viemos falando, em vários momentos a gente falou sobre o uso de alguma substância como inclusive uma espécie de refúgio emocional, como uma espécie de escape, de evitação de algumas questões emocionais que o cliente, o paciente, talvez não tenha condições de suportar e ele encontra na dependência de alguma substância uma forma de lidar melhor com aquela realidade. Porém, essa forma de lidar melhor com a realidade que nós viemos falando é que ela tem vários efeitos colaterais negativos e que ela é, né, disfuncional e coloca a própria vida do sujeito em risco. Hoje a gente vai falar, então, especificamente do capítulo, e aí veremos de forma mais ampla, mais geral, o que compõe um transtorno de substância relacionado ao uso de substância, ou um transtorno aditivo. E aí, um pouquinho mais adiante, em outro encontro, a gente fala sobre os transtornos específicos, né? Eu tenho em torno de 10 categorias eu tenho 10 categorias de substâncias. Então, eu vou ter um transtorno relacionado ao uso de cafeína, ao uso de álcool, ao uso de cocaína, e aí cada um tem as suas características específicas. A gente vai fazer um apanhado mais geral. Bom, esse transtorno, esse capítulo, né? Ele tem uma conexão muito forte com a neuropsicologia. É difícil falar de transtornos relacionados ao uso de substâncias, transtornos aditivos, sem pensar em mecanismos neurológicos que estão por trás da dependência química, né? Nós estamos diante de uma dependência química. E essa dependência química, ela possui um mecanismo que a mantém. E esse mecanismo, ele tem a sua base cerebral, né? Então, ó, o que é um ponto-chave para esse capítulo? Todas as drogas que são consumidas em excesso têm em comum a ativação do sistema de recompensa do cérebro, o qual está envolvido no reforço de comportamentos e na produção de memórias. O que a gente tem em comum com todas essas substâncias envolvidas nesses transtornos, né, nessas dependências, é a ativação do sistema de recompensa. O sistema de recompensa, aqui pela ilustração, né, esse caminho da seta verde, ele percebe que o primeiro pontinho dele está aqui próximo ao sistema límbico, a amígdala. A amígdala não é o núcleo de processamento emocional do cérebro, que a gente tem a teoria do cérebro trino, que é o cérebro reptiliano, sistema límbico e o córtex, né? O sistema límbico, que é esse do meio aqui, ó, ele está ligado a todo esse processamento emocional. Essa parte de baixo aqui, com o cerebelo, é o sistema reptiliano. Essa teoria é uma teoria muito antiga, mas ela serve como ilustração. Sistema reptiliano, por quê? Porque os répteis compartilham com essa base comum, com esse tronco encefálico. Sistema límbico, mamíferos compartilham, e a parte do córtex, né? Que aí a parte do córtex, essa parte mais nova do cérebro, é o ser humano. Então, a gente tem um mecanismo que é um mecanismo extremamente primitivo em jogo. O que isso diz? Ele sinaliza o quanto que é difícil lidar com argumentos racionais, com prós e contras, com uma condição que está sendo ativada por um mecanismo primitivo, que não é um mecanismo que envolve decisão racional. E quando ela é ativada, né? Ela faz esses dois pontos de ativação, e aí ela vai lá para o córtex
pré-frontal. Essa parte frontal do cérebro, que é chamada de córtex pré-frontal, ela está relacionada ao controle inibitório, a tomada de decisão, as nossas funções executivas, né, que nos levam a executar uma ação, memória operacional, flexibilidade cognitiva para poder entrar em contato com o mundo, e o controle inibitório. Tudo isso acontece aqui no córtex. O que eu tenho de comum, então, nesses transtornos? Eu tenho que esse sistema de recompensa ele é ativado. E aí, ó, ele acaba envolvendo esse reforço, porque ele é constantemente ativado e ele, cada vez que ele é ativado, ele é reforçado. Esse sistema de recompensa, acho que é um pouquinho mais na frente a gente vai falar, ele está ligado à liberação de dopamina. Então, a dopamina, a gente tem a liberação dela numa relação sexual, numa alimentação. Essa sensação de bem-estar, essa sensação de algo agradável, que serve como uma recompensa. Quando a substância psicoativa, ela é introduzida no organismo e ela ativa esse sistema de recompensa, ela ativa o sistema dopaminérgico. Ela libera dopamina. E aí a quantidade de dopamina que ela libera é aquela quantidade excessiva, aquele reforço gigantesco, comparando com um reforço natural, com uma recompensa natural. Tranquilo? Então Sim. vamos lá, ó. Sistema de recompensas versus controle inibitório. Sistema de recompensa a gente viu ali que está mais próximo do sistema límbico, que é mais primitivo, bruto, emocional, e o controle inibitório, córtex pré-frontal. Eu tenho aqui uma batalha: liberação de recompensa e inibição. A ativação do sistema de recompensa é intensa a ponto de fazer atividades normais serem negligenciadas. O que eu disse assim, que a droga ela ativa de forma tão intensa o sistema de recompensa que as recompensas naturais do ambiente passam a ser irrelevantes diante da recompensa desencadeada pela droga. Então, os reforçadores naturais perdem a força diante da rapidez e a intensidade da ativação do sistema dopaminérgico. Então, aqui eu tenho uma concorrência desleal a nível biológico. Por isso que leva a uma dependência química. Qual que é essa concorrência desleal? A droga ativa o sistema de recompensa, a recompensa ela é rápida, a intensidade é incomparável com o reforçador natural. A pessoa, quando ela tem essa recompensa, esse sistema dopaminérgico ativado, ele não quer saber mais de reforçador natural. Porque o reforçador natural, a intensidade da ativação é baixa, é lento, né? Então, um engajamento em uma relação sexual, por exemplo, aquele ápice ali da liberação dopaminérgica, ele é um processo lento, processo finito, depende de uma corte, de um contexto. A droga não, ela está constantemente disponível, a ativação é rápida, o prazer é rápido e mais intenso. Ah, mas e o controle inibitório? Ele faz parte dessas funções executivas, né, que são aqui comandadas pelo córtex pré-frontal, tem o objetivo de inibir comportamentos, filtrar pensamentos, controlar impulsos, resistir a tentações, pensar antes de agir. Então, aqui a gente tem uma batalha. Quando você tem uma ativação do sistema de recompensas de forma natural, por exemplo, uma comida, você tem lá a disponibilidade de entrar em contato com uma comida que te agrada muito, que te provoca prazer, mas você tem um sistema inibitório, você tem condições de mediar, de ver se aquele é o melhor momento, se aquela comida ela está em consonância com o compromisso de uma dieta que você fez, você consegue fazer essas racionalizações e decidir, né? Ato volitivo aqui, eu consigo decidir se eu vou
consumir aquele alimento, ou se não, ou se eu vou consumir ele nesse momento, ou vou postergar a gratificação. O sistema inibitório, né, o controle inibitório vai funcionar dessa forma. Porém, na droga, o controle inibitório, dada a velocidade e a intensidade da ativação, liberação de dopamina, ele falha, ele não consegue inibir. Ele não funciona da forma que ele funciona com um reforçador natural. E aí aqui a gente está falando muito de reforçador, né? A gente vai ver que há um condicionamento clássico. Vou falar um pouquinho mais na frente. Há um condicionamento clássico funcionando. Então, isso que eu falei, né? Dessa concorrência desleal. Quando você está lutando lá por um reforçador natural, para que esse sistema de recompensa seja ativo e você tenha liberação de dopamina, a droga ela é um foguete. Ela já faz essa liberação. Então, em vez de atingir a ativação do sistema de recompensa por meio de comportamentos adaptativos, as drogas de abuso ativam diretamente as vias de recompensa. Então, aqui a pessoa, por isso que fala assim, dependendo da droga, né, da velocidade de ativação e da intensidade, poucos contatos, poucos usos são suficientes para gerar uma dependência. Por quê? Justamente por essa concorrência desleal. A pessoa começa a negligenciar as recompensas naturais. Tranquilo? Então, ó, sistema de recompensas. Os mecanismos farmacológicos pelos quais cada classe de droga produz recompensas são diferentes. Eu tenho aqui no DSM 10 classes de drogas listadas. Cada uma, ela vai percorrer a ativação desse sistema de recompensa por caminhos diferentes. Mas elas geralmente ativam o sistema de recompensa e produzem sensações de prazer, frequentemente denominadas de barato ou viagem. Por mais que, se eu tenho a maconha, o álcool, a cafeína, o sistema que ela percorre até ativar o meu sistema de recompensa é diferente e liberar, né, essa dopamina, esse sistema dopaminérgico é diferente. Mas o resultado é basicamente o mesmo. Sistema de recompensa ativo, prazer em excesso, né, que a gente chama de barato da droga. Eu peguei essa tabela, eu coloquei ela em dois momentos no slide. Aqui eu só vou falar, não vou falar do resto da tabela, falar somente das categorias que o DSM lista. Então, quais que são essas drogas? Algumas são lícitas e outras ilícitas, né? O álcool é uma droga lícita. Então, as categorias é álcool, cafeína, maconha, os alucinógenos, né? A fenciclidina e outros alucinógenos, chá de cogumelo, alguns alucinógenos utilizados até em rituais, inalantes, opioides, sedativos, hipnóticos e ansiolíticos. Esses aqui são as classes de medicamentos psiquiátricos, né, que podem provocar dependência química. Estimulantes, né, alguns anabolizantes, o fumo e outras substâncias que não estão listadas aqui. Essas são as 10 categorias de substâncias capazes de criar esse transtorno de uso de substância ou transtornos aditivos. O capítulo ele inclui também transtorno de jogo. O transtorno de jogo ele foi incluído no DSM-5, o DSM-4 não trazia o transtorno de jogo. Por quê? Porque o transtorno de jogo, ele ativa o sistema de recompensa de forma semelhante à droga. A pessoa que tem compulsão pelo jogo, ela tem desencadeado também esse mecanismo neuropsicológico que ocorre na dependência química. Ele tem o sistema de recompensa liberado, ativa o sistema dopaminérgico, prazer em excesso, comparando com outras atividades naturais.
por isso a dependência, né? Ser um transtorno de jogo. Tranquilo? Adições comportamentais. São as chamadas de as adições de substâncias químicas e aqui adições comportamentais. Adições comportamentais, a adição de sexo, né? A pessoa tem uma compulsão pelo ato sexual. A gente vê muito falar sobre isso, né? E então a gente tem essa possibilidade de compulsão sexual, pessoas que têm uma compulsão por exercício físico, que a vida delas é estar dentro de uma academia, por exemplo, compulsão por compras. Então a gente tem comportamentos de adição, mas que não são listados aqui no capítulo de transtorno de substância, assim como o transtorno de jogo. Essas adições comportamentais, elas têm padrões semelhantes ao transtorno de jogo, né? Elas ativam o sistema de recompensa. Compulsão sexual, ela ativa o sistema de recompensa, exercício, compras. Porém, elas são um pouco mais complexas do que o transtorno de jogo. Então, o que o capítulo traz? Que, no momento, ainda precisa de mais estudos para que esses comportamentos aditivos possam ser caracterizados como um transtorno. No momento, não é. Tranquilo? Nós temos duas classes de transtorno. O transtorno que é pelo uso, a pessoa ela vai lá e faz uso, por exemplo, do álcool, e o transtorno induzido por uma substância, por exemplo, a pessoa está tomando um ansiolítico para tratar a crise de ansiedade. Então, ela não está fazendo uso do ansiolítico pelo prazer em si, pelo barato. Ela está fazendo uso por outros motivos, por uma receita médica. Porém, aquele medicamento, ele tem o risco de gerar dependência química. Então, aqui eu tenho o transtorno pelo uso da droga ou induzido por alguma droga que está sendo utilizada pelo paciente, geralmente algum medicamento. Então, vamos começar a falar o transtorno relacionado ao uso, né? O induzido a gente vai falar mais para o final. Então, característica essencial de um transtorno por uso de substância: presença de um agrupamento de sintomas cognitivos, comportamentais e fisiológicos, incluindo uso contínuo pelo indivíduo, apesar de problemas significativos relacionados à substância. A pessoa tem alteração cognitiva, comportamento alterado, fisiológico, corpo, né? O corpo da pessoa já começa a manifestar algumas alterações fisiológicas, a pele, né? Fígado e assim por diante. O fígado até reflete uma alteração da tonalidade da pele. Então, a pessoa tem alguns, ou da dentição, a pessoa tem algumas alterações no nível fisiológico, no comportamento e no nível cognitivo, devido ao uso contínuo, mesmo na presença de efeito colateral. A pessoa percebe que aquilo não está fazendo bem para ela, mas ela continua fazendo uso. Uma característica importante dos transtornos por uso de substância é uma alteração básica nos circuitos cerebrais, que pode persistir após a desintoxicação, especialmente em indivíduos com transtorno grave. A alteração do sistema de recompensa, né, que é isso que ele está falando nos circuitos cerebrais, o que ele está falando aqui é que essa alteração do sistema de recompensa, ela vai persistir mesmo após a pessoa ter cessado o uso, ter passado pela desintoxicação. Por isso que, mesmo a pessoa estando num processo de tratamento, está, né, em recuperação, os gatilhos ambientais são tão fortes, porque aquela alteração no circuito cerebral permanece, né? Então, por isso que as recidivas, as recaídas, elas são tão comuns e tão
pertinentes para o tratamento. O tratamento precisa levar muito em consideração a possibilidade de recaída. Os efeitos comportamentais dessas alterações cerebrais podem ser exibidos em recaídas constantes e na fissura intensa por drogas, quando os indivíduos são expostos a estímulos relacionados a elas. Então, aqui tem dois pontos, né? Possibilidade de recaída ou a fissura. A pessoa passa por um local onde ela fez uso da droga. Ali ela pode desencadear uma fissura tão grande que ela abandona qualquer compromisso para ir fazer uso da droga. Por que que ela faz isso? Porque aqui não está a vontade em jogo. Ela não está decidindo. Ela fez um compromisso com a família e ela não foi. Porque no caminho ela passou por uma boca de fumo, por exemplo. Porque ali não é a razão que está em jogo. Ali o controle inibitório falha. A pressão exercida pelo sistema de recompensa para desencadear aquele prazer é tão grande que a pessoa não consegue mediar, né? Então, aqui eu preciso ter isso em mente. Tranquilo? Aqui, a gente vai começar a falar dos critérios, só que aqui são critérios gerais. Eu tenho lá 10 classes de substâncias. Então, cada classe de substância, o capítulo ele vai listar os critérios de diagnóstico. Nessa primeira parte, o manual ele traz critérios gerais que eu possa olhar, por exemplo, para um quadro geral sem ter que pensar na substância em si. Então, primeiro critério, critério A, para auxiliar a organização, pode-se considerar que as condições sobre o critério A encaixam-se como agrupamentos gerais de baixo controle, deterioração social e uso arriscado e os critérios farmacológicos, que é a intoxicação e a abstinência. Então, o critério A ele vai passar por essas 4 categorias: baixo controle da pessoa, deterioração social, o risco no uso e os critérios farmacológicos, que é a intoxicação e a abstinência. Então, primeira coisa, baixo controle. A pessoa tem um controle muito baixo sobre o uso da substância. Não é uma questão de crença, de reestruturação cognitiva. O controle da pessoa está comprometido. O indivíduo pode consumir a substância em quantidades maiores ou ao longo de um período maior de tempo do que pretendido originalmente. Sabe aquela coisa assim, é só um gole e a pessoa se perde? Por quê? Porque o controle está comprometido. Então, um simples gole, um simples ambiente onde tem bebida alcoólica pode ser suficiente para essa compulsão desencadear. O indivíduo pode expressar um desejo persistente de reduzir ou regular o uso da substância. Pode relatar vários esforços mal-sucedidos para diminuir ou desencadear o uso. Não é que ele não queira, ele pode estar querendo, pode ter tentado várias vezes, ele tem consciência de que a vida dele está comprometida, que a família, o contato social, o trabalho, tudo está comprometido devido ao uso de substância. Então, ele já tentou ou está tentando mudar, mas é mais forte do que ele, porque controle inibitório está comprometido diante da rapidez e intensidade da liberação do sistema de recompensa. E aí, imagina, toda vez, consumo da droga, liberação, consumo da droga, liberação, vai enfraquecendo cada vez mais controle inibitório. Isso aqui é um ciclo que auto se alimenta, né? Ele retroalimenta. Tranquilo? Então vamos. Ó, vocês estão me ouvindo?
Ok. Ok, né? Então vamos lá. Sim. O indivíduo pode gastar muito tempo para obter a substância, usá-la ou recuperar-se de seus efeitos. Então, lá, quando a gente for num transtorno específico, a gente vai ver que uma das questões é que a vida dele está girando em torno da obtenção da substância. Fissura se manifesta por meio de um desejo ou necessidade intensa de usar a droga, que podem ocorrer a qualquer momento, mas com maior probabilidade quando em um ambiente onde a droga foi obtida ou usada anteriormente. São as dificuldades para trabalhar transtornos de adição, né? A pessoa ela vai para uma clínica de recuperação, onde esses gatilhos ambientais estão ausentes, e ela passa por um processo de desintoxicação e ela se recupera. Mas quando ela volta para o ambiente, todos aqueles gatilhos que despertam a fissura estão presentes. Lembra que, mesmo passando pela desintoxicação, o caminho neuronal continua, então a alteração no sistema de recompensa continua, então quando ela volta para o ambiente, a batalha continua. Demonstrou-se também que a fissura envolve condicionamento clássico e está associada à ativação de estruturas específicas de recompensa do cérebro. Então, condicionamento clássico, né? Lembra que lá do Pavlov, que o cachorro salivava só de bater o sininho, mesmo na ausência da comida? Condicionamento clássico, né? Foi pareando tanto, então a droga foi pareando tanto com aquela descarga dopaminérgica, aquela sensação de prazer, que esse mecanismo de condicionamento clássico que inscreve uma memória que não é uma memória declarativa, é uma memória implícita, ele vai se formando. E aqui o condicionamento clássico, né, quando a gente fala de pareamento, é a formação realmente de uma memória. E é uma memória não linguística, não é uma memória explícita, é uma memória implícita. Investiga-se a fissura ao perguntar se alguma vez o indivíduo teve uma forte necessidade de consumir a droga a ponto de não conseguir pensar em mais nada. Isso é uma pergunta que o DSM aponta para investigar se o indivíduo já passou por uma situação de fissura. A fissura atual costuma ser usada como medida de resultado do tratamento, porque pode ser um sinal de recaída iminente. Então, se você tem um cliente com algum transtorno por uso de substância, transtorno aditivo, uma das formas de você verificar se está em risco de recaída é a presença de fissura. É esse tipo de pergunta, se ele está passando por isso constantemente no seu ambiente, então o tratamento ali está em risco, né? Prejuízo social é o segundo grupo de critério. Baixo controle é o primeiro, segundo grupo, prejuízo social. Uso recorrente de substância pode resultar no fracasso em cumprir as principais obrigações no trabalho, na escola ou no lar. Um indivíduo pode continuar o uso da substância apesar de apresentar problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes, causados ou exacerbados pelos seus efeitos. Atividades importantes de natureza social, profissional, ou seja, vida social da pessoa está comprometida, né? Aqui, vida social é a família nuclear, é o trabalho, escola, faculdade. Então, pensando em um diagnóstico, primeiro ponto, baixo controle, segundo ponto, prejuízo social. Uso arriscado. A substância, esse é o terceiro grupo, né? A substância, ela gera um risco para a integridade física e psicológica da pessoa. Pode tomar a forma de uso recorrente da substância em situações em que envolve risco à integridade física. O indivíduo pode continuar o uso apesar de estar ciente de apresentar um problema físico ou psicológico. A pessoa tem consciência dos riscos, dos prejuízos, sejam prejuízos, né, das relações afetivas ou prejuízos corporais, fisiológicos, mas mesmo assim ela continua fazendo uso. Critério farmacológico. São o grupo final desse critério A, né? Lembra que a gente tem lá critério A, B, C? Então, critério A,
Farmacológico são o grupo final, é sinalizado quando uma dose acentuada maior da substância é necessária para obter o efeito desejado. Começa a haver uma resistência do organismo, né? Ou quando o efeito acentuado reduzido é obtido após o consumo da dose habitual. Então, a pessoa, diante da dose habitual, o efeito já começa a ser menor, porque o corpo está gerando uma resistência à substância. Então, ele precisa de uma dose cada vez maior para ter a mesma descarga de prazer. São os critérios farmacológicos. Ah, bom, aqui a nossa reunião, o tempo dela já está encerrando.